Vê se vocês já conseguem ver minha tela. Ainda não. Começando. Oi? Beleza. Sim. Então vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Boa Hoje a noite. gente vai falar Boa sobre noite. volume, que é a continuação daquela matéria que a gente estava vendo, de área, perímetro. É meio que uma continuaçãozinha. Então hoje vai ser uma aula mais introdutória sobre volume. A gente vai entender o que que é o volume. E a gente vai ver a unidade de medida do volume. Vou pedir só para vocês fecharem o microfone, gente, por favor. A gente vai entender um pouco da unidade de medida do volume também e o que que são sólidos. Mas antes eu queria entender de vocês o que que vocês entendem por volume. Quando a gente fala volume, o que que vocês pensam? Agora pode abrir o microfone. Quantidade? Quantidade de quê? Ué, Do que vai caber dentro de uma. Coloca dentro de um recipiente. Isso, boa, boa. recipiente. Boa. Que o Paulo ia falar? Líquido de um sólido. Yara. Calma. Rosângela. É que todo mundo falou junto. Paulo, tem alguma... Não, o volume é o que você vai colocar, por exemplo, dentro de uma carroceria de uma caminhonete. O volume que você vai colocar dentro da carroceria ali, Isso. aquele volume que vai caber ali dentro. Isso. É um espaço que a coisa ocupa, né? O espaço que a coisa ocupa, justamente. Isso. Um espaço que um objeto ocupa, que um corpo, a gente fala, um corpo ocupa. Então é uma característica que todo objeto de 3 dimensões tem. O que é um objeto de 3 dimensões? É um objeto que tem uma altura, um comprimento e uma profundidade. Então, um copo é um objeto de 3 dimensões, que a gente consegue ver a altura dele, a largura e a profundidade. Uma banana a gente consegue também medir qual que é a profundidade dela, qual que é a altura, qual que é a largura. Então, por isso que a gente fala 3 dimensões. A gente viu o perímetro, que era como se fosse uma linha que a gente media, que era uma medida de uma dimensão, porque era como se fosse uma linha, né? E aí a gente media isso em centímetro, em metro, em quilômetro. Aí a gente chegou a ver a área também, que era uma medida de 2 dimensões, que aí tinha uma altura. Na apostila tem isso? Tem. A medida que a área tinha uma medida de altura e uma medida de largura, né? Para a gente calcular a área. Por isso a gente fala que tem 2 dimensões. E aí vinha em centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. E agora a gente vai ver o volume. O volume a gente fala que tem 3 dimensões, por quê? Porque ele tem uma altura, ele tem uma largura e ele tem também uma profundidade. Então agora nossas medidas vão ser o centímetro cúbico, o metro cúbico, o decímetro cúbico, o quilômetro cúbico, essas coisas. Tudo ao cubo agora, elevado a 3. E aí, como eu falei, né, o volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo. Ou seja, a gente tem um objeto, o volume dele é exatamente o tanto de espaço que ele ocupa. Ocupa no nosso mundo mesmo. Então, qual que é a unidade de medida do volume? A unidade de medida pelo sistema internacional, ou seja, no mundo todo, é o metro cúbico. Então, normalmente a gente vai ver sempre o metro cúbico, esse m elevado a 3. Mas a gente também usa muito litro. Ou seja, o volume de uma caixa d'água, a gente pode já ter ouvido falar de 5.000 litros, né? Alguma coisa assim. Qual que é o volume da caixa d'água? 10.000 litros? É comum até. Mas o formal é chamar de metro cúbico. E aí, como a gente tem essa relação entre litro e metro cúbico, a gente tem... Qual página que tá isso aí? Qual página da apostila que você não tá achando? Tá na página 35. Isso. Página 35. Obrigada. Nada. Então, a gente tem algumas relações entre essa medida de metro cúbico de litros. Então, não precisa decorar isso aqui, tá, gente? É só uma informaçãozinha. A gente tem que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. A gente tem que 1 centímetro cúbico equivale a
1 mililitro, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se eu tenho uma caixa d'água, vamos fingir que isso aqui é uma caixa d'água, de 1.000 litros, então esse recipiente da caixa d'água a gente pode calcular e vai achar que tem 1 metro cúbico. Se a gente tiver um potinho de remédio, daqueles que parece um baldezinho minúsculo assim, e ele tiver 10 ml, então ele vai ter 10 centímetros cúbicos de volume. Se a gente tem uma caixa de leite de 1 litro, essa caixa de leite tem 1 decímetro cúbico, e por aí vai. Então, mas a gente não precisa se importar muito com essas conversões agora, porque não é o foco do que a gente está aprendendo. Então, a gente vai focar no volume. Então, como eu falei, o volume de um corpo é a quantidade de espaço que esse corpo ocupa. E aí eu trouxe um videozinho aqui pra gente discutir um pouco. Esse moço, ele tem uma bola sólida e ele vai mergulhar essa bola dentro de um recipiente com água. Esse recipiente está cheio de água, tá dando para ver direitinho? Sim. E aí eu tenho algumas perguntas para a gente discutir um pouco. O que vai acontecer quando ele mergulhar essa bola no recipiente? Vai transbordar a água. Vai transbordar. Isso, porque tá cheio, né? E por que isso acontece? Porque a bola está ocupando espaço? A bola está ocupando o espaço da água. Aí essa água que estava, vamos dizer assim, ocupando o espaço que a bola vai ocupar, ela transborda e cai. E será que a gente consegue calcular esse tanto de água que transbordou? Mas quantos litros tinha dentro do pote dele lá? Boa, Paulo, boa. Então, para a gente Aí se tirar responder... a bola de volta, aí vai saber o tanto que ele transbordou. Isso, também. Só aceitar alguém? Boa noite, Lohane. Então, a gente pode fazer o quê? Oi. Mas, por exemplo, essa bola aí, ela tem massa nela para ela ser pesada, né? Tem, para ela ficar no fundo, isso. Porque senão Porque ela se ia ela boiar, fosse né? outro tipo de bola, ela não descia igual ela desceu aí, não. Isso. Aqui a gente vai considerar só o objeto submerso na água. Mas aqui tem um pezinho nela, sim. Mas então, a gente pode calcular então o volume dessa bola, vendo quanto de água transbordou, né? Ou então a gente tira a bola e vê quanto de água que sobrou ali, que caiu de fora mesmo. Então, mas o jeito mais legal assim de medir não é com água, né? A gente pode calcular esse volume da bola pelas dimensões da bola. E é isso que a gente vai aprender aqui. Nem sempre a gente vai poder ter uma água e jogar o objeto lá dentro para descobrir qual que é o volume dele. Mas a ideia de volume é essa, é o tanto de espaço que esse sólido ocupa. Aqui um outro videozinho dele, ele tem agora um jarro mais ou menos cheio, né? Tá ali até os 600 ml. Então aqui 600 centímetros cúbicos que tem aqui de água. E ele vai mergulhar a bola. E ao mergulhar essa bola, dependendo do tanto de água que subir, a gente vai saber o volume dessa bola, o tanto de espaço que ela ocupa, né? Então foi de 600 ml para 800 ml. 200 ml. Isso. Então, como 1 ml é 1 centímetro cúbico, então variou aí 200 centímetros cúbicos, que é o volume dessa bola. Legal? Beleza. Tranquilo, né? Esse tá. 1 ml é quanto, Vinícius? 1 ml é exatamente 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico. Isso. Mas aí o que a gente vai aprender? A gente vai aprender a calcular, através das dimensões dessa bola, o volume dela. Então, ele quer provar agora que essa bola tem... Vou só pedir para vocês desligarem o microfone, gente, por favor.
Então agora ele quer provar que essa bola tem 200 centímetros cúbicos. E aí a gente tem um volume para calcular, uma fórmula para calcular esse volume da esfera. Eu não vou pedir para vocês se preocuparem agora com essa fórmula, a gente vai ver mais para frente. Mas é mais ou menos 4 sobre 3 vezes π vezes r ao cubo. E aí ele vai medir qual que é o raio dessa esfera para aplicar a fórmula e descobrir se tem mesmo esses 200 centímetros cúbicos. Boa noite, Dona Maria. Boa noite. Tá joia? Graças a Deus, e você? Que bom, tô bem também. Então, gente, ele mediu aqui e descobriu que essa esfera tem um raio de 3,6 centímetros. E aí ele aplicou isso na fórmula e viu que realmente dava 200 centímetros cúbicos. A gente vai entender essa fórmula aqui nas próximas aulas. Hoje a gente vai só entender um pouco do que é esse volume. Tranquilo até aqui esse vídeo, gente? Deu para entender o conceito de volume tranquilo, né? Ô, Vinícius, no caso aí, você pode calcular esse volume aí das duas fórmulas ou só dessa fórmula que você ensinou? Igual Você a Gorete falou. A gente Gorete pode falou. calcular o volume tanto pela fórmula quanto pela água, né? É essa a sua dúvida? Não. Por exemplo, igual aquele recipiente estava cheio. Sim. Aí ele colocou a bola. Uhum. A água transbordou. Isso. Aí ele tira a bola e a água vai abaixar. Sim. Ali também, assim também pode ser medido ou não? Pode, mas é uma maneira bem imprecisa, né? Ela não é tão precisa. Ele até faz um jeito mais preciso de medir, que seria o quê? Ó, ele agora fala que vai fazer uma medida mais precisa. E aí a medida mais precisa que ele pensou seria colocar a bola dentro desse pote e fazer com que toda a água caia dentro de outro pote. Aí sim ele ia descobrir com precisão. Dá sim para fazer daquele jeito transbordando, mas não é tão preciso por quê? Porque a medida daqui para cima do pote, não, tá vendo que não tem medida? Sim. Então a gente não sabe exatamente quanto tinha ali, né? Ah, Então um jeito Mas mais se não- preciso seria medir o tanto de água que caiu e não o tanto de água que sobrou. por exemplo, se tiver uma medida completa até em cima, Sim. aí também dá, aí dá certo, Aí né? daria certo, Ah, tá. daria. Uhum. Tá joia? Joia. E aí a gente viu pro caso da esfera, né? Mas Uhum. tudo tem um volume. Se a gente tacasse uma banana lá dentro, a gente ia descobrir o volume da banana. Então, esse método da água é bem útil se a gente quiser calcular uma coisa que não é muito regular. Por exemplo, se eu quiser descobrir o volume de um relógio, eu não vou ter uma fórmula para calcular o volume do relógio. Então ele pegou o relógio dele e tacou dentro da água para ver o tanto que sobe na água. Então ele tinha aqui 150 centímetros cúbicos de água e ele queria descobrir o volume do relógio. Então ele vai tacar o relógio lá dentro e ver quanto que sobe. 150 centimeter cube. And I'll lower my watch into this beaker. E aí subiu aí um pouquinho entre So as you can see, 150 the entre water level 200, has né? gone up to Então ele chegou à 175 conclusão que centimeter cube. chegou a 175 centímetros cúbicos. Como já tinha 150, subiu 25 aí, né? Uhum. Então ele chegou à conclusão que o relógio dele tem um volume de 25 centímetros cúbicos. Ô, Vinícius, Nossa, Oi? chique demais. É, bem o legal, né? o líquido é sempre centímetro cúbico, não é isso? Ô Paulo, o líquido ele pode ser centímetro cúbico, mas ele pode ser ml, pode ser litro, aí a gente vai ter que fazer a conversão. Ah, tá. Tá joia? A conversão é um pouquinho mais chata. Eu não vou entrar nesses detalhes, não. Não, isso é muito chato. Não, É. não é. Fica quietinho aí. Então, esse vídeo aqui era mais para a gente ter a ideia de volume, o tanto que um corpo ocupa de espaço. E aí a gente usa a água como uma ferramenta. Ô, Não, tá beleza. Oi, Rosângela. no caso, por exemplo, eu vou precisar de comprar areia Uhum. para fazer um serviço aqui em casa. Eu vou comprar areia no metro cúbico ou no metro quadrado?
Nossa, essa pergunta aí eu não vou saber, hein? Alguém sabe, gente? Um metro quadrado. Metro quadrado. Metro quadrado aí. Não sei por quê. É metro quadrado. Porque é no metro que é vendido, né? Vamos supor, é R$ 20 o. Vamos supor, dando um exemplo, tá? R$ 20 o metro, R$ 30 o metro. Entendeu? É assim que funciona. Você tem que saber a área que você vai, por exemplo, ou rebocar ou fazer o piso. Você vê quantos metros quadrados que tem ali para você comprar, ver o tanto de areia que você vai medir com cimento. Isso mesmo. Ah, agora eu Aham. entendi. Então, por exemplo, se eu quero fazer um piso, o piso, ele é como se fosse um quadrado, né? Sim. Então ele tem duas dimensões, deve ser por isso. Isso. Aí você tem que calcular altura, comprimento e largura. Ah, sim. Altura que vai a massa, o comprimento e a largura. Ah, aí tá certo, tá bom. Legal. Eu vou fazer isso vou fazer essa conta amanhã e passo para vocês depois, se deu certo. Legal, gostei dessa aí, eu não sabia. Mas Obrigada, viu, gente? deu para Nada. pegar a Aqui ideia de perto de volume, casa, gente? depois porque Nada. saco de areia. Então, Aqui vende saco de areia, é no quilo. então voltando aqui. Deu para entender a ideia de volume, né? Por esse vídeo. Ô, professor, tá, Oi, então, oi, aí Will. é só, Pode falar. aí a parte interna, como é que é? Como assim? Eu não entendi direito. Como é que é? É o peso dela ou é o espaço que Não. ela... É o espaço que ele ocupa mesmo. A gente não tá lidando com peso ainda. Nem vai lidar. Ah, tá. Tá joia? Quando a gente fala de peso aí, já entra na questão de peso e volume, entra na questão de densidade. Aí já é outra coisa. Boa noite, Ah, professor. entendi. Boa noite, Carmita. Então a gente tá lidando só com volume, só com o que isso aqui ocupa. Ah, Tá joia? beleza. Então essa bola aqui, se ela tivesse 5 quilos ou 20 quilos e tivesse esse mesmo tamanho, se ela estiver submersa, ela ia transbordar o mesmo tanto de água. Tá. Tá joia? O mesmo tanto? O volume dela não muda. Não importa o peso. É, Não mas importa o volume. isso é outra matéria, isso é densidade, aí já é com a física, não é densidade. comigo. Mas a gente tá falando de volume. Se o volume for o mesmo, vai transbordar o mesmo tanto de água. Mas no caso aí, ela tem que ter um certo peso, né, Sim, Vinícius? sim, para Porque, ela tá totalmente imersa. senão ela boia, né? É. Ela tem que ter, não importa o peso, mas ela Isso, tem que isso. ter um peso para ela descer e ocupar o espaço da água para poder a água transbordar. Exatamente. Ah, tá. Tá joia? Uhum. Professor, você está falando é da apostila? Estamos na página 35. 34. 35? É. Ah, tá. Tá joia? Aham, tá. Então, gente, assim como a gente estudou na área, né, a gente aprendeu a calcular o espaço de um plano, como se fosse uma parede, né, igual a gente falou da areia, a gente precisava de 2 dimensões. Agora a gente vai aprender a calcular com 3 dimensões, agora a gente vai ter uma profundidade. Então, algumas figuras que a gente aprendeu a calcular a área era o retângulo, o círculo, o quadrado, o triângulo. Aí agora a gente vai aprender a calcular o volume de alguns sólidos, a gente chama sólidos esses objetos, né? O cubo, o cilindro, o retângulo. A gente vai aprender também um pouco da pirâmide, do cone também e da esfera. Tá joia? Então eu separei em 3 Beleza. aulas. Vinícius, na página Oi? 35? 34? Na página 35? Eu acho que é 34. 30. É. Vai, Mas a gente não vai 34 entrar nos A, cálculos grande ainda P. não. Ah, tá. Tá joia? Aí já começa com o cálculo direto. Eu quero primeiro entender o conceito do volume. Pra gente entender o que a gente está calculando, né? Então, eu separei em 3 aulas, gente. A próxima aula vai ser sobre prismas e cilindros. Aí, daqui 2 aulas vai ser sobre cones e pirâmides. E na outra aula vai ser sobre esfera. Então, a gente vai aprender a calcular o volume de tudo isso aí. E aí, hoje a gente só vai entender o que é cada coisa. Então, o que a gente vai precisar para calcular o volume dessas coisas? A gente vai precisar saber calcular a área de algumas figuras.
principalmente da base do cilindro, do prisma. A gente vai ver o que é um prisma também. E a gente precisa saber identificar quem que é essa base, saber identificar também quem é a altura do objeto que a gente vai querer calcular o volume. E para o caso dos cônios e pirâmides, a gente também vai precisar saber calcular a área da base, a gente vai precisar saber identificar a base também, e a altura até o topo, que é onde se encontram todas as linhas do pirâmide ou do cone. E para a esfera, a gente vai precisar saber calcular o raio da esfera, que é bem parecido com o raio do círculo, que a gente viu antes. E a gente vai precisar também conhecer o número π, que a gente está cansado de ver ele já, né? O 3,14. Então, a gente vai entrar em detalhes nas próximas aulas sobre como calcular cada coisa disso. Então, primeiro vamos entender o que é um prisma, né? Um prisma, aqui primeiro é a definição mais formal dele, depois em umas outras palavras mais simples que eu tentei escrever. Então, um prisma trata-se de um sólido geométrico formado por segmentos de retas paralelos cujas extremidades são polígonos também paralelos. O que isso quer dizer? Então, são sólidos formados, né, objetos, que são formados por dois polígonos paralelos. O que são polígonos? É o triângulo, é o quadrado, né? Então, a gente tem o pentágono também, que tem 5 lados. Tudo isso são polígonos. Então, polígonos paralelos, o que isso quer dizer? Se eu tenho um prisma triangular, a minha base e meu topo do prisma triangular vão ser triângulos. Então, olha aqui, tem um triângulo aqui, que é a minha tampa, né? E tem um triângulo aqui, que é a base. E aí, um prisma é esses dois triângulos paralelos com os lados conectados. Legal? Deu para entender o que é um prisma? Vocês já sabem o que é um prisma? Eu Não. sei do que tá. Não. Deu para entender. Então é isso. Aí no caso de um prisma quadrangular, é um prisma formado por dois quadrados. Então tem um quadrado na base. Oi? Tem vários, tem 4 formatos? Não, tem Aquele com vários lados, né? tem infinitos formatos de prisma. Depende de quantos lados tem a base dele. Então, por exemplo, o prisma triangular tem esse nome porque tem 3 lados. 3 É um triângulo, é. Aí o prisma quadrangular tem 4 lados. Tá joia? O prisma pentagonal, 5. E aí vai. Pode ter um... Vocês têm uma caneta aí perto? Eu tenho. Sim. Tem. Dependendo da caneta, se vocês olharem de cima, ela vai ter como se fosse um hexágono, né? São 6 lados. Então a caneta é como se fosse um prisma. A caneta de vocês é assim? A minha Então. Então esse tubinho da caneta é um prisma hexagonal. Então a gente poderia calcular o volume dela, com o que a gente vai aprender daqui pra frente. Tá joia? E Então, aí... quer dizer, o prisma... Pode falar. Quer dizer que o prisma é a base do objeto. Não, o prisma é todo objeto. Mas dependendo da base todo dele... objeto. Dependendo da base dele, ele tem um nome diferente. Ah, tá. Entendeu? Tá. Entendi. Então, o prisma é tudo isso aqui. E aí, dependendo da base dele, a gente tem um jeito diferente para calcular o volume dele. Entendeu? E agora entendi. Uhum. Então, exemplos de prisma aí pra gente. Qualquer caixa é um prisma, né? Com quadrangular, por exemplo. Um baú é um prisma com a base de um retângulo, um quadrado. Uma geladeira também, né? É como se fosse um... Isso aqui é uma geladeira, mais ou menos. Retângulo. Uma caneta, igual eu dei o exemplo. Então, são todos prismas. E o prisma, dependendo de quantos lados ele tem, ele vai ter um nome diferente, um jeito diferente de calcular o volume. Mas mesmo sendo um jeito diferente, são bem parecidos. Oi? A geladeira ela tem 4 partes, né? E aí ela, mesmo assim, ela é um prisma? A geladeira é como se isso aqui fosse uma geladeira, ó. Então ela é um prisma de 4 lados, o prisma quadrangular.
Tá. Se você olhar a geladeira de cima, ela é um quadrado, né? Então ela é um prisma quadrangular. Ô, professor, Oi, William. uma mesa quadrada também quer dizer que é um prisma também ou não? Uma mesa, você fala a mesa inteira, tipo assim, tipo É aqui o tá tampo, Não, 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 né? não. O conceito de prisma, gente, é como se fosse assim. Imagina que você tem um sólido desse. Se você cortar ele aqui e aqui, você vai ter o mesmo tamanho, sabe? Você vai ter a mesma coisa. Então, se você fizer várias fatias dele, você vai ter. Como é que eu posso falar? Você vai ter vários. 2 triângulos. Você vai ter como se fosse várias Vários figuras. 2 triângulos. Várias figuras planas, se você fizer um tanto de. E todas iguais. Uhum. Então, uma Ah, mesa tá. não é. Talvez o tampo da mesa seja. O prisma. Eu tô olhando ele aqui, tem mas é o que tampo ter- da mesa. O tampo da mesa sim. Que eu tô olhando aqui é o tampo da mesa. Pode falar, Paulo? O prisma ele tem que ter o fundo e a base em cima. O Sim, tampão. exatamente. Eles são iguais. Fundo e o tampão. Sim, ele tem que ter o fundo e a tampa e eles têm que ser iguais. Isso. O guarda-roupa é um prisma, né, professor? É um prisma retangular. É. Ô, Vinícius, Oi. igual você deu o exemplo da geladeira aí, Uhum. a geladeira é um retângulo, mas Sim. você olhando ela de cima, ela é um prisma quadrado, certo? Sim. Então, quer dizer que não importa a lateral, importa é o tampo, é isso? É que o prisma quadrangular é todo prisma com 4 lados. Então, o prisma quadrado ou retângulo é a mesma coisa. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Entendi. Ô, Vinícius. Oi. E para eu calcular, por exemplo, o volume dessa geladeira, Uhum. aí conforme as medidas, não é isso? Isso. Aí a gente vai precisar saber o quê? A Esse aqui medida- é o assunto para a próxima aula, mas a gente vai precisar saber o quê? Vai precisar saber a altura Altura, largura e a profundidade dela, e né? O profundidade. comprimento. Exatamente. Beleza. Ô, professor. Oi. Não tem essas aí na apostila, não? Tô olhando aqui. Tem bem rapidinho, mas tem. Tem bem rapidinho. Tem não. Quer Tem ver? não. Tem não, professor. Tem não. Fala só desses dois, né? Mas... Só- realmente. Aham. Agora aquele outro não tem, não. Mas é porque é uma coisa bem geral. A gente vai ver na próxima aula que o jeito de calcular todos esses volumes são iguais, que é a área da base vezes a Você vai altura. mandar pra gente? Eu Você vou vai explicar. mandar? Eu posso mandar, posso fazer um extra, um materialzinho extra. Uhum. Ah, muito obrigada. Nada, Mas mas é que eles eu são procurei, todos bem não achei. parecidos. Uhum. Tá joia? E uma Ô, coisa... professor. Oi. Aquela aquela caixa d'água comprida é um prisma? Aquela sim, grandona? Isso, grandona. Ela não é um prisma, por quê? Porque para um prisma ser um prisma, ele precisa Ele tem que ter ter ponta. a tampa e a base, precisa ser um polígono. O que é um polígono? São essas coisas aqui com lado definido. Então, um triângulo, um quadrado, entendeu? Agora eu entendi. Como é Então. um círculo, não tem lado definido. Então, não é um polígono. Sim. Entendeu? Entendi. Vai ser um cilindro. Tá. Obrigado. E aí, o que é um cilindro? Já tinha aqui, hein? O que é um cilindro? É um sólido com duas extremidades, né? A tampa e a base, que são idênticas também, mas que são círculos. São circulares. Então, aqui não tem a base desenhada. Então, a tampa e a base são iguais e circulares. Então, e um lado curvo, né? Então, a gente não tem lados bem definidos também. Então, para a gente calcular esse volume, a gente vai ver que a gente vai precisar saber calcular a área da base, que é um círculo, né? E a gente vai precisar saber a altura também. Mas isso a próxima aula vai ser só isso. Vou ensinar para vocês. E aí, quais são exemplos de cilindros? São caixa d'água, o rolo do desodorante, né? Um rolo de papel higiênico. Não consegui pensar em mais nada. Os canos.
Cano, isso, cano. Mangueira. Isso. Ô, Vinícius, quando a cabo da caixa vassoura. d'água. Oi? Vinícius, Ah, quando a caixa d'água é quadrada, uhum. quando ela é quadrada, é um prisma também? É um A prisma, caixa d'água. como se fosse um cubo, né? Uhum. É um prisma. Ô, professor, Oi, Graça. repete aí, por favor. O Qual parte? círculo não é um polígono porque sua base é indefinida? Não. Um círculo não é um polígono porque ele não tem lados bem definidos. Por Tá. exemplo, Não tem lados. lados bem definidos que eu falo é, por exemplo, não tem lados retos, né? Não tem, por exemplo, o triângulo, que tem esses 3 lados aqui bem definidos. Você olha e são 3 lados. O círculo não tem isso. Então ele é uma figura plana, mas não é um polígono. Tá. O círculo é uma forma indefinida, né? O círculo é um círculo, é uma figura plana. É um círculo. Infinito, né? Como assim? O círculo é uma linha infinita. A gente não tem sabe começo, falar. não tem fim. Tá joia, Graça? Sim, é porque eu estou anotando. Tá joia. Obrigada. Nada. Então aqui eu coloquei vários exemplos de cilindros. Alguns têm alturas menores, outros maiores. Alguns são mais gordos, outros mais magros. Então a gente vai precisar saber identificar essas coisas para a gente calcular o volume. A gente vai precisar saber identificar a altura e o raio. Tá joia? Mas isso aqui a gente vai entrar em detalhes mais pra frente. Sim. Mesmo porque não dá para guardar isso tudo de uma vez. Não dá. Então a gente tem também as pirâmides. O que são as pirâmides? As pirâmides são até bem parecidas com o prisma, né? Mas qual que é a diferença delas? Elas não têm um tampo paralelo. Todas elas se encontram num único ponto em comum. Então elas têm uma base, elas podem ter diversas bases de polígonos, né, as pirâmides, ou seja, de bases como o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono. Então, elas têm essas bases de polígonos e se encontram em um ponto em comum. Então, essa é a diferença de uma pirâmide para um prisma. Ela não tem um tampo paralelo igual à base. Exemplo aí de pirâmide é a pirâmide do Egito, né? Essa é tranquila. E aí, qual que é a diferença da pirâmide para um cone? Eu acho que eu não coloquei o cone. Não coloquei o cone, esqueci. Mas o cone, ele não tem a base de polígono. Ou seja, a base do cone é um círculo também. E aí ele se encontra também num ponto. E aí a gente vai aprender a calcular o volume dessas coisas. Tá joia, gente? É base vezes altura, né? Não, nesse caso não vai ser a base vezes a altura. Vai ser um jeito diferente. Tá. Tá joia? Vinícius, esse você passou aí agora, como chama esses aí? Esse desenho. Esses aqui são as pirâmides? Isso. Elas têm um nome ou só pirâmide mesmo? Tem a pirâmide triangular, que a base é um triângulo. A pirâmide quadrangular, que a base é um quadrado. A pirâmide pentagonal, que a base é um pentágono. Tá joia? Tá. E por último, a gente tem a esfera. Que a esfera, ela é como se fosse Vocês lembram quando eu falei do círculo? Que ele é um ponto no meio e vários pontinhos em volta do ponto que estão na mesma distância? Vocês lembram disso? Em volta, né, do círculo, né? Isso. Então, imagina agora esse mesmo ponto, só que ao invés de fazer esses pontinhos em volta, fazer ele em 3 dimensões, né? Tipo, pro fundo também, pra cá, pra fora da tela. Então, vai formar uma esfera desse jeito, vai formar uma bola. Então, é mais ou menos a mesma ideia. E aí a gente vai precisar da mesma ideia de raio, de número π, para a gente calcular o volume da esfera. Tá joia até aqui, gente? Muita coisa. Tá joia. Então, vamos ver na hora de praticar. aí eu vou deixar as fórmulas
só para a próxima aula, para as próximas aulas, mas aqui eu vou dar mais ou menos uma ideia da gente calcular um volume, que é o volume do cubo, que é o mais simples de todos. Então, só para a gente ter uma ideia inicial, a gente sabe que para a gente calcular a área de um quadrado, a gente precisa multiplicar a altura e o comprimento do quadrado, né? E como é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, eu vou chamar o lado do quadrado de L. L aqui, L aqui. Então, a área do quadrado é L vezes L. L vezes L é L ao quadrado, né? Isso aqui a gente viu antes, nas aulas passadas. E aí, para o cubo, é mais ou menos essa ideia também. Só que agora a gente vai ter também uma profundidade. Então, imagina que a gente tem um tanto de quadrado. Na apostila dá até um exemplo de biscoito, daquele creme cracker. Imagina que a gente tem um tanto desse quadrado empilhado. Então, a gente vai empilhando, vai empilhando, vai empilhando, até montar um cubo mesmo. Então, a gente está multiplicando cada quadradinho desse pela altura. Esse tanto de quadradinho vai formar uma altura. Então, a gente vai multiplicar a base, que é um quadrado, pela altura. Então, se é um cubo, ele tem todos os lados iguais. Então, a altura dele também vai valer L. Então, vai ser a área da base, que é L vezes L, vezes a altura, vezes L também. Então, isso aqui dá L ao cubo. E essa seria, então, a área de um cubo. Dependendo da medida desse lado, se for centímetro, se for metro, seria centímetro cúbico ou metro cúbico. Então, essa é a ideia, mais ou menos, de calcular o volume de um cubo. É multiplicar a base dele pela altura. Ou seja, multiplicar o comprimento, que vale L, pela profundidade, que também vale L, pela altura, que também vale L. E aí fica L vezes L vezes L, que dá L ao cubo. Então é assim que a gente calcula o volume de um cubo. Tá tranquilo, gente? Tranquilo. Então, eu multipliquei ele vezes 4. Só repete para mim. Comprimento... A gente multiplica o comprimento pela largura ou profundidade, pela altura. E como todos valem a mesma coisa, já que é um cubo, todos valem L, então ficou L vezes L vezes L, que dá L ao cubo. Esse L elevado a 3 aí é L vezes o cubo, né? L ao cubo, é. L vezes L vezes L. É o L multiplicado 3 vezes, mas não é 3 vezes L. Aí é que está a diferença. L vezes L vezes L igual 3L. Igual a L ao cubo. 3 ao cubo. Então, vamos fazer um exercício só para fixar essa ideia do cubo? Não, pode falar. Então, você vai fazer essa continha pra gente, essa conta aí? Não, vou, mas pode perguntar. Não, era só isso que eu queria saber se você ia fazer essa conta. Porque você está colocando L vezes L vezes L ao cubo. Aí a gente vai dar um valor pro L agora. Tá, isso que eu tô querendo. Tá certo. Tá joia? Oi? Essa aí? É, o que a gente vai fazer agora? Aí tem que copiar, né? Não precisa, é só um exemplo. Tá. Então, só presta atenção. Então, a gente sabe que o volume do cubo, ele é a altura vezes o comprimento vezes a largura. Largura ou profundidade, mesma coisa. Então, como é um cubo, todos os lados dele são iguais, né? Então, aqui vale 10 metros. A altura vale 10 metros. E a profundidade dele também vale 10 metros. Então, como ele quer que a gente calcule o volume da caixa quadrada, uma caixa gigante, né, de 10 metros cada, então a gente faz 10 metros vezes 10 metros vezes 10 metros. Isso aqui dá 1000 metros cúbicos. E esse é o volume da caixa. Deu para entender? Espera aí só um bocadinho. Deu, mas é porque eu estou desenhando e copiando, por favor.
Que a hora que eu for fazer, como é que eu vou entender? Então, esse é o objeto mais simples da gente calcular o volume, que aí a gente só multiplica todos os lados. Todos os lados não, né? Multiplica todas as dimensões. Oi, Paulo. Vinícius. Oi. Então, daí, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000, é. E aí o metro cúbico... E o metro cúbico? O metro cúbico é a unidade do volume. Assim como a gente tinha metro quadrado para a área, o metro cúbico é do volume. É como se a gente estivesse multiplicando esse metro por esse metro por esse metro. Por isso fica metro cúbico. Então você multiplica, por exemplo, 10 vezes 10 primeiro, aí o resultado do 10 vezes 10 você multiplica mais 10. Isso, é. Aí dá 1000. Tá joia? Então, Aí, no caso, Oi? Pode falar, Rosane. Então, quer dizer que a medida desse quadrado aí são 1000 metros cúbicos. A medida do cubo, né? O volume do cubo. São 1000 metros. 1000 metros cúbicos. Isso. Ah, tá. Tá joia? Então, quer dizer que não precisa de multiplicar todos os lados. Você Não, todos os lados não. Não, a gente precisa saber a altura, a largura e a profundidade. Isso, é. A gente vai multiplicar 3 coisas. Essa aula já está acabando. Misericórdia. Já está acabando. Nossa. Porque essa aula é boa. Piscando. Aula boa. Essa matéria é bem legal. Essa matéria é bem legal. E aí, deu para entender de onde vem esse volume? Como que a gente calcula? Isso parece ser fácil, Vinícius. Não, o cubo é bem fácil. O cubo é bem fácil. As outras são um pouquinho mais difíceis. Mas é só lembrar as fórmulas, né? Sim, a gente vai ter as fórmulas anotadas também, porque é impossível lembrar tudo. Então, vocês querem fazer um outro exemplo com outro número? Podemos. Sim. Deixa eu apagar tudo. Então, ao invés de 10 metros agora, vamos colocar que é um cubo de 5 centímetros cada lado. Tá joia? Então, todos os lados têm 5 centímetros. Tá. E aí, a altura vai ter 5 centímetros. O comprimento vai ter 5 centímetros. E a largura, ou a profundidade, vai ter 5 centímetros. E aí, como o volume de um cubo é essas 3 dimensões multiplicadas, então a altura vezes o comprimento vezes a largura, a gente tem que o volume é igual a 5 centímetros, vezes 5 centímetros, vezes 5 centímetros. Isso dá quanto? 25 vezes 5. 125. 125 centímetros o quê? Cúbicos. Porque é volume. Esse 125 é exatamente o quê? 5 elevado a 3. Que é 5 vezes 5 vezes 5. Tá joia? O que confunde na hora aí é porque você 5 vezes 5, aí você faz 5 vezes 5 vezes 5. Aí você confunde. Aí você pode fazer 5 vezes 5, 25. Isso. Vezes Depois 5. Você põe 25 vezes 5, aí dá sim. 125. Isso. Ô, professor, qual Oi? foi o finalzinho aí que você falou? Eu falei que 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Ah, tá. Tá? É porque multiplicou 3 vezes. Isso. Tá. Ô, professor. Oi, William. Aqui, esse final de semana eu fiz a provinha, né? Aham, de quê? É a provinha que eu tinha comentado com você, mas Ah, tá. né, tudo que você deu pra nós caiu, cara. É mesmo? Você fez em seja? Conseguiu fazer, William? Conseguiu fazer? Consegui fazer, graças a Deus, que com bom. muita tranquilidade. Com muita bom. tranquilidade. Começou 8 horas da manhã e foi até 8h30 da noite, né? Mas assim, né? Quem fizesse ia saindo, né? Aham. Mas eu fiz as provinhas. Tudo que você tá dando para nós, aqui que você mostrou para nós apareceu também. Não, mas foi muito assim, mas, gente do céu. Que legal. O que você tá explicando, eu passei essa apostila que você deu de última hora para nós agora semana passada, né? Aham.
Eu passei o oi nela, corri o oi nela, caiu também, né? Então, assim, nossa, acho que tudo nós aprendemos na sala de aula com vocês caiu para nós. Nossa, que legal. Falou sobre opressão, o que é opressão, perguntando o que era opressão, o que é ser oprimido. Então, assim, nossa, gente, vocês ajudaram nós demais. Nossa, que bacana. Demais mesmo. Alguém mais fez, gente? Né? Alguém mais fez? Não, vou concluir o terceiro ano primeiro. Ô, William, depois você me conta como é que foi. Professor, o resultado. Então, se tá você falou que 125 é igual a 5 ao cubo, então 1000 também é 10 metros cúbicos. É 10 ao cubo, é isso. 1000 é 10 ao cubo. Tá joia? Sim. Que a gente fez 10 vezes 10 vezes 10, deu 1000, né? Sim. Que é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Tá. Isso é importante guardar. Fiquei bem feliz, viu, William, que você falou isso. Consegui fazer. Bom demais. Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Não, até desse quadrado aí, até agora tá beleza. Até agora tá tranquilo, né? Uhum. E aí, nas próximas aulas, a gente vai começar a ver o prisma. E aí, a gente começa também a fazer os exercícios da apostila. Quero fazer todos os exercícios aqui com vocês. Tá joia? Sim. E aí, eu deixo alguns exercícios parecidos para fazer em casa. Porque aqui tem as respostas, né? Aí ficaria sem graça se eu desse esses aqui para fazer em casa. Mas aí eu vou fazer esses aqui na sala de aula quando eu der a matéria. Aí você vai dar um similar para a gente fazer Isso, em casa, um né? bem parecido, Ô, professor, Oi? Terça-feira que vem é feriado, né? Pois é, a gente não vai ter aula. Eita. Só daqui a 15 dias, né? Só daqui, isso. Ah, tá. E aí você vai dar atividade para daqui a 15 dias? Não tem muito o que dar, né? Ou vocês acham que... Vocês acham que eu deixo um exercício de volume do cubo? Posso deixar. Esse aí do cubo tá fácil. Mas tá muito fácil. Também acho que não compensa, não. Vou deixar complicar mais um tiquinho, que aí é melhor de dar o exercício. Dá o quadrado, menino. Dá o cubo, pô. Nem... Mas não preocupa não que vai ter bastante exercício. Tá joia? Mas não para sufocar vocês também. Tá joia, gente? Vou finalizar a gravação.